E olha só que legal, nossa aula especial, né? Eu considero. Muito especial. Eu acho que somos os únicos que fazemos uma revisão antes da revisão. É verdade. Né? E essa revisão vai ter um peso muito bom, porque suponho que vocês descansaram bem, não é? Né? Estão voltando descansados. Pena que já estão voltando a ter um quiz revisional. Depois nós temos revisão e logo depois já é a nossa avaliação da unidade 2. É mesmo, né? É. É mesmo, né? Me dei conta agora. Eu espero que tenham descansado, mas que não tenham esquecido de pelo menos dar uma olhadinha nos rascunhos, nas anotações. Mas para termos certeza de que eles estão ali ainda alinhados, esse quiz vai vir ali certinho, encaixando certinho, não é? Top, top. O quiz sempre faz um trabalho, vamos dizer assim, pedagógico, uma metodologia bacana, né? Porque ao mesmo tempo que a gente meio que se diverte, né, respondendo ali, a gente está testando o nosso próprio conhecimento. E só quem vai saber disso são vocês mesmos. Isso. Né? A gente verdade. aqui, a gente lança as perguntas, a gente cria uma expectativa de que vocês estejam respondendo. E eu espero que sim. Você não precisa responder alto para a turma toda ouvir. Você pode responder aqueles que são mais, né, introvertidos, assim, né, fica mais vergonhoso, responde para si mesmo e verifica se o seu aprendizado está sendo suficiente para fazer a avaliação. Caso contrário, busca o recurso, porque ainda dá tempo de dar aquela estudada, de aprofundar um pouquinho mais. mais. Eu faria assim, ó, vamos supor que eu seja tímido. Eu sou tímido, não gosto de falar em público. Não gosto. Eu também, eu sou assim, tímida. Nós somos assim. Eu sou muito tímida. Daí, vamos pensar assim, ó. Eu sou muito tímido, mas eu tô perto de alguém que é mais extrovertido um pouquinho do que eu. Eu faço o quê? Eu respondo e falo assim, ó, é a B. Eu quero B. Ele acertou. Quem acertou foi tu, mas ele vai... Aí você fala assim, eu acertei, uau, pode dar certo, né? Então, de qualquer forma, a gente quer que vocês façam esse diagnóstico do aprendizado, tá? Então, vamos lá, aula de número 34, se liga com a gente, porque é hora de mais um pouquinho de estudos. O quiz revisional vem trazendo os conteúdos estudados na unidade 2. Aula 34, então, com vocês, é hora do quiz! E lá vem pedrada, oh não, a hora do quiz, lá vem pergunta, né? Então a unidade 2 vem recheada, vamos lembrar um pouquinho da unidade 2 aqui? Vem recheada de geometria analítica e no finalzinho uma matemática financeira, né? Então assim, mas em sua grande maioria é a geometria analítica que domina o pedaço com relação aos conteúdos da unidade. Então assim, equação da circunferência, parará, né? A parábola, elipse, são basicamente os cortes cônicos. Né? Isso. Então, são os cortes cônicos. Né? Começando com um corte paralelo, que é a circunferência. Depois, aquele corte ali paralelo à geratriz. Aí depois o corte que não era paralelo à geratriz. E aí esses cortes vão gerando figuras. E essas figuras nós estudamos todas e equacionamos todas. Lembrando que foi dito, né, nas aulas que nós iríamos cobrar nas avaliações somente os cortes cônicos a partir da observação da origem. Então nós não vamos deslocar essas figuras para o plano cartesiano. Vai ficar ali sempre com a origem. Aí fica mais tranquilo, né? Fica mais tranquilo na hora de aplicar a fórmula. Vamos lá, a gente vai começar com o mapa mental, trazer uma revisadinha geral para contribuir com as respostas corretas de vocês aí. Então olha lá, na telinha, um mapa mental sobre a equação da circunferência. Então vamos lembrar um pouquinho? A circunferência é um conjunto de todos os pontos que estão a uma distância R do centro O. Então nós temos o centro e nós temos o raio. É isso que nós vamos dar foco. A equação da circunferência, nós vamos centralizar ali com a fórmula x menos o xc, que é o ponto do centro, e o y menos o yc, que é o y do ponto, e o nosso raio. Então olha só, temos a coordenada do centro da circunferência, xy, e temos o raio, que é o que vai dar o comando para nossas resoluções. E quando a gente olha assim, parece essa aqui é a forma geral, né? E essa aqui a gente tem a forma reduzida, né? Então, quando a gente vem pela reduzida, a gente tem mais facilidade de visualizar quem é o x do ponto,
do centro e quem é o y do centro. São sempre os valores que estão dentro da equação ali, né, com o sinal contrário, né? E o raio é aqui, né, elevado ao quadrado, certo? Belezura? Beleza. Então vamos lá, vamos de pergunta número 1 e assim a gente começa. Começa o jogo. Lançada a primeira pergunta. O raio da circunferência de equação x² mais y² igual a 4 é 1, é 2, é 3, é 1, 2, 3, 1, 2, 4, 8 ou 16. Quem é o raio da circunferência de equação x² mais y² igual a 4? Vamos vendo, né? Então o raio vai ser o quem aí? Quem é que representa o raio nesse caso, né? Pensando, pensando. E aí, como estamos? O raio vem de onde, professor Maurício? O raio é aquele número que fica depois da igualdade, aquele número que está solito na equação. Sozinho na equação? Então, quando a gente tem um raio, é do lado de lá da igualdade? Isso. Do lado de lá da igualdade eu tenho 4, né? Mas então o meu raio é 4, professor Maurício? Letra C? Não, por quê? Porque na equação, né, a primeira coisa que nós temos que observar aqui, na equação nós temos o raio está ao quadrado, né? O raio está ao quadrado. E essa equação aqui é aquela em que o centro está na origem, 0, 0. Ah, não estamos dando resposta da próxima, não? Não, não ia nem falar. Mas assim, aqui o raio está ao quadrado, né? Então, se o raio está ao quadrado, o que eu preciso fazer? Achar a raiz daquele valor, né? Então, a raiz do número 4 é 2. Então, quem é o nosso raio? Resposta correta, letra B. É 2, né? Muito fácil, muito simples. Importante que aqui nós temos 5 alternativas, né? Com base já no nosso ensino médio, tá? Então, 4 alternativas é coisa do fundamental, beleza? Beleza. Vamos em frente, então. Pergunta de número 2. O centro da circunferência de equação x mais 2 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual a 16 é... Quem é o centro da circunferência? É 2 e 4? É 2 e menos 4? É menos 2 e 4? É menos 2 e menos 4? Ou é 0, 0? Quem é o centro da circunferência de equação? X mais 2 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado. E aí? Quem é o centro da circunferência? Ah, então o centro... Ah, eu já sei. O centro é quem está ali dentro, aqueles valores, só que com sinal contrário. Ah, então o centro da circunferência, o ponto que é dado pelo centro. Então vai ser... O 2 vai ser o x, só que não 2. Menos 2. E o menos 4 vai ser o y, só que não menos 4. 4. Então, isso. Menos 2 para x e 4 para y. A resposta correta é a letra C. Tchan, 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 tchan. Muito bom, muito bom. Vamos pegar a canetinha, vamos pegar o vermelhinho e vamos ver, né? Então, o centro é sempre tirado daqui, ó. Isso. Com sinal contrário, né? Então, menos 2 para x. 4 para y. Aí eles perguntam, mas por que sinal contrário? Porque na equação geral nós temos x menos xc mais y menos yc. É o menos. E o menos faz o jogo de sinal, né? Faz o jogo de sinal, então vai dar sempre o sinal contrário. Tranquilo no mais? Bora ver? Vamos para a pergunta de número 3 na telinha. Uma circunferência tem seu centro fixado na origem e tem raio igual a 2. Qual é a sua equação? Centro na origem, então centro 0, 0. 0, 0. E o raio? É 2. É 2. A equação é x menos 2 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 2. É x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2.
É x ao quadrado menos y ao quadrado e igual a 4? É x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4? Ou é x menos 2 ao quadrado menos y menos 2 ao quadrado igual a 2? Qual dessas equações representa uma circunferência que tem centro na origem e passa e tem raio 2? Pensa, pensa, o tempo tá passando e a gente tá esperando. Vamos lá. Centro na origem, raio 2. O que a gente pode fazer? Como que é a nossa equação reduzida? Bom, se o raio é 2 e eu sei que é sempre raio ao quadrado, eu já descartaria a A, porque se é raio ao quadrado, vai dar 2 ao quadrado, é 4. Então já tira a B e já tira a E. Pronto. Ou seria a C, ou X. seria a D. É menos ou é mais? Lá no meio? É menos Vamos ou é voltar mais? aqui? Aqui, ó. É menos ou é mais? É Ó, mais. é mais, né? Então, com vocês, a resposta correta da questão 3 é a letra D. Muito bem. Então, lá a gente tem, né? X menos o x do centro ao quadrado mais... Deixa eu até... Não, vou fazer aqui. Y menos o y do centro ao quadrado igual a raio ao quadrado. Meio apertado, mas deu. O nosso centro é 0, né? Então, menos ou mais 0 vai dar 0. E o nosso raio é 2 ao quadrado. Então, x menos 0 vai ficar só x ao quadrado, mais y menos 0 vai ficar só y ao quadrado, faltou aqui. E 2 ao quadrado é 4. Então, essa aqui é a nossa equação da circunferência com centro na origem e raio 2. Beleza. Tá aí a nossa questão 3. Do jeito que tá aí, tá bem suave, né? A prova tá bem tranquila. Bem tranquila, aí, só para suave. identificar quem é raio, quem é centro, a equação e tudo mais, certo? Beleza. Beleza. Agora vamos de pergunta número 4? Vamos. Bora ver? São quantas mesmo? 10 ou 12? 10. 10? 12. 12? Quantas nós temos? Quantas temos? Quantas questões nós temos? Vamos pensar? Quantas? Eu acho que são 12. 12, top. 12 questõezinhas práticas, boas. Então, vamos para a quarta Vamos pergunta. para a quarta. Pergunta de número 4 e daqui a pouquinho a gente dá uma pausa para uma conversa. Bora ver. Podemos afirmar que uma reta é externa a uma circunferência quando, letra A distância do centro à reta foi igual ao raio, a distância do centro à reta for maior que o raio, a distância do centro à reta for menor que o raio, letra D, quando a reta tocar na circunferência em 2 pontos, ou letra E, quando a reta tocar na circunferência em um único ponto. Aqui ficou legal porque se eles lembrarem da aula, eles vão conseguir associar duas alternativas, né, com o mesmo tipo de situação, de reta e circunferência. 2 a 2, e só sobra uma, que é justamente a alternativa correta. Então, ele quer saber o seguinte, o que acontece quando nós temos uma reta que é externa à circunferência? Os raios com relação ao centro da circunferência é igual, maior ou menor a distância? Ou quando ela toca em 1 ou 2 pontos? Vamos pensar. Pensa. Podemos afirmar que uma reta é externa à circunferência quando? Então, se você também pensar já no desenho, não é? O desenho já nos ajuda a ter uma ideia mais ou menos do que vai acontecer. Olha só. Circunferência, reta. Aqui é o centro, apaga o centro. Tá quase uma elipse, mas... Olha já. Por isso que é legal dar aula em dupla, porque a gente tem a oportunidade de rir um do outro, né? O que acontece... Se fosse sozinho, que graça, eu vou rir de mim mesmo? Não, né? Aí eu posso rir do professor Maurício, ele ri de mim, olha lá, dá tudo certo. É mais ou menos aquilo ali, ó. Uma elipse.
a distância do centro, a reta for igual ao raio. Ah, então externa, né? Externa. Tá lá fora. Professora Lúcia tem hora que larga um gauchês. Externa, né? Barbaridade. A externa é quando? Quando que isso acontece? Ali tá externa, não é? Então já sei que não toca em nenhum ponto. Ah, então a distância maior que o raio, né? A distância do centro até a reta é muito maior do que o raio. Não toca nenhum ponto. Então já tiramos de cara a letra D e a letra E. Que coincidentemente a letra D e a letra E estão ligadas, por exemplo, a letra D toca em 2 pontos, é tangente, não é? Então a distância do centro... Não, toca em 2 pontos é secante. É secante. Então, quer dizer, a letra C fala que do centro a reta é menor. Que é a secante. É a secante. Então tá dizendo a mesma coisa. A mesma coisa. E a reta tocar na circunferência em um ponto é tangente. Quando o centro, a distância é igual ao raio. Quando o centro, a distância é igual ao raio. Então só sobra a letra C. Ixi, tá certinho, só sobra a letra B, na verdade. Né? A B, a C tá ligada com a B. A distância do centro à reta for maior que o raio. Vamos dar uma conversada com o povo, que por enquanto a gente ficou trabalhando aí bem bacana, né? Umas perguntinhas top aí, conceituais, mas que, né, você pode observar que a gente também consegue ver através da revisão, né? Isso. Que a gente sabe que a gente trabalhou ali com o centro, com o raio, né? Com os pontos da circunferência. E agora falando um pouquinho de posição relativa entre reta e circunferência. Isso. E é importante aqui você guardar o quê? Não é só a resposta certa. A resposta certa, beleza. A distância do centro até a reta é maior do que o raio, porque fica visível aqui, ó. Aqui é o raio, ó, o tamanho do raio é isso aqui. Vamos colocar aqui também que seja 2. A distância do centro até a reta é 4, é maior. Beleza? E as outras? Bom, nas outras, 2 a 2 estão associadas, porque distância do centro à reta é igual ao raio. É uma reta tangente, então você já anota, reta tangente. A distância do centro até a reta é do mesmo tamanho do raio da circunferência. Toca em um único ponto. São informações que você vai anotando, você vai estudando a questão, certo? Então aqui já tem uma revisão de uma aula quase toda, né? Muito top, gostei, ficou legal. Vamos avançar então? Pergunta de número 5 na telinha. Pergunta de número 5 na telinha. Agora ficou muito fácil, né? Porque, olha só, podemos afirmar que uma reta é tangente... Tangente? Tangente a uma circunferência quando? Agora chegou a hora de tu rir de mim, tá? Vou fazer a circunferência e a reta. A circunferência e a reta, tangente. É quando toca num ponto, é pra tocar. Isso, ainda bem que o ponto... Não, porque o ponto ficou bom. Para. Aê, rapaz. Muito bem. Tangente, a gente tem o raio. Já vai sumir. A gente tem um raio aqui, né? Isso. Um raio. E o raio é o quê? É igual a distância? O que vocês acham? Tá falando lá, a distância do centro à reta foi igual ao raio. A distância do centro à reta é maior que o raio. A distância do centro à reta for menor que o raio. Quando a reta tocar na circunferência em 2 pontos. Quando a reta tocar na circunferência em 1 ponto. Podemos afirmar que a reta é tangente. Aqui acabamos de chegar na conclusão que tem 2 alternativas certas. Dá pra gente marcar 2 aí. 2. Então vamos lá. Ixi, aumentou a chance aí de acerto. Vai lá. Pensa. Vamos. E aí? Pensa. A distância, eu tô vendo que a distância é igual ao raio, né? Igualzinho, igual ao raio. E se é igual, e a tangente é quando toca quantos pontos? Um ponto. Acabei de marcar um pontinho aqui, minha gente, 1 ponto. Então a resposta correta é a letra E, mas também a letra A. Então temos 2 alternativas corretas aí, tá? Isso. Porque a distância é igual ao raio, com certeza. Beleza. Até aí tudo bem? Tranquilo? Tranquilo. De boa na lagoa? Então vamos em frente para a pergunta de número 6, olha lá. Pergunta de número 6, agora é com vocês. Podemos afirmar que uma reta é secante a uma circunferência quando a distância do centro à reta for igual ao raio, a distância do centro à reta for maior que o raio, a distância do centro à reta for menor que o raio, quando a reta tocar na circunferência em 2 pontos,
ou quando tocar a circunferência em um ponto. Tá, e dá para ter duas também. Duas também, tá? Vamos desenhar? Olha lá, aqui a circunferência e nós temos uma reta secante. Olha aqui, secante. E aí a pergunta é, né, temos a distância, né, do centro até a reta. O que ela é do raio? Ixi. Olha aqui a distância que ela tá aqui. Bem pertinho do raio, Pertinho. né? Bem pertinho do centro. É, do centro. Tá com vocês! Pensa. Vamos lá? O que vocês acham? Baseado com as anteriores, a gente já chega à conclusão que é quando a reta toca em 2 pontos, certo? 2 pontos. Mas também, qual é a outra alternativa? Letra D. A distância do centro à reta for menor que o raio. Letra C. Letra C. Beleza, certo? CD. Legal, né? Até aí tudo bem? Tranquilo? E agora a gente faz mais uma revisãozinha com o mapa mental, né? Pra gente cada vez mais internalizar os assuntos. Então, olha aqui. Quando a gente fala, esse primeiro momento foi trabalhando mais na circunferência, né? Isso. Que a gente viu que a circunferência das 4 cônicas é a mais especial. Isso, que é o corte paralelo. Paralela à base, né? A Isso. mais especial, que tem mais conteúdo, que a gente fez praticamente a aula específica dela, né? Todas a gente especificou, mas só que ela a gente estudou um pouco mais aprofundado. Então, a circunferência, ela é importante, tá? Beleza. Mas agora a gente vai ver as outras, né? Vamos fazer umas perguntinhas com relação à elipse, hipérbole, né? e a parábola. Olha lá, então, na telinha, vamos relembrar as definições. Então, olha só, as outras 3 aplicações que temos aqui, a hipérbole, a parábola e a elipse, são cortes cônicos, tá? São cortes feitos no cone. Um desses cortes é feito de maneira perpendicular à base. Olha só, forma um ângulo de 90 graus com a base. Que é a hipérbole. É a hipérbole. A outra é feita de maneira paralela à nossa reta geratriz. Essa daí é a nossa parábola. Então nós temos um corte que é feito perpendicular à base, formando um ângulo de 90 graus com a base. Nós temos um corte que é feito de maneira paralela à reta chamada de reta geratriz da nossa cônica. E nós temos um terceiro corte, que é aquele corte que estavam tirando onda comigo agorinha, né? Porque, olha só, ele não tem um padrão muito alinhado. Ele nem é perpendicular e nem é paralelo à geratriz. Então eu faço o corte ali qualquer e nem vai estar paralelo à base também, né? Porque se fosse paralelo à base, aí eu teria a circunferência. Então esse terceiro corte é a nossa elipse. Então vamos estudar um pouquinho mais delas? Vamos relembrar? Aqui, parece eclipse ali, né? Eclipse. Pergunta de número 7, com vocês. A equação x² dividido por a² mais y² dividido por b² igual a 1. É a equação de uma parábola, de uma elipse, de uma hipérbole, de uma reta ou de uma circunferência. Eita, nós, tem que lembrar agora. Eu já jogava fora 2 aqui, com certeza. A reta. Eu já jogava fora aqui reta e circunferência, já jogava fora. Dava uma bicuda bem forte. A parábola também é diferente, né? É? É. Eu lembro que a elipse e a hipérbole são as mais parecidas, né? Isso. Tipo assim, uma era com mais e a outra com menos. A pergunta é, qual delas é com um sinal positivo? Quem é? Dou-lhe uma, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Tan, 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 tan. Elipse! Muito bem, aqui tem sinal positivo, é a elipse. Já decora essa informação. Guarda. Lembrando que a gente já sabe que nesse caso o eixo maior está no X. Não é o X aqui, ó. No eixo maior. O X acompanha o eixo maior. Ao quadrado. Ao quadrado. O eixo menor é o eixo Y. Beleza. Então ela é achatadinha assim horizontalmente, né? Agora bora ver. Pergunta de número 8. É com vocês. Ixi, a gente já deu a resposta, né? Já deu a resposta. A equação y² dividido por a² menos x² dividido por b² igual a 1 é a equação de uma parábola, de uma elipse, de uma hipérbole, de uma reta ou de uma circunferência? A gente já sabe que positivo é quando é elipse, então negativo é a
hipérbole. Letra C, muito bem. E assim a gente vai relembrando e construindo conhecimento aí dentro dos assuntos. Bora pra frente? Aqui a gente também sabe agora, falando da hipérbole, como é que a gente tinha mesmo? Na hipérbole? A gente não tem necessariamente o maior em Y ou em X, né? Na verdade, é o achatamento dela, né? É o eixo maior e o eixo menor também. Que vai Não, é o eixo real e o imaginário. Isso, o eixo real e eixo imaginário, verdade. Aqui quer dizer que o eixo real está em Y e o eixo imaginário está em X, mas não necessariamente ele é o maior. Ele pode até ser menor, mas ele é o real, tá? Beleza. É isso aí que eu estava querendo recordar aí junto com vocês. Bora lá de questão número 9? Estamos no rumo do fim. Vamos lá, faltam 3. Bora ver. Questão de número... por isso que eu digo que a gente tem que falar agora um pouquinho de matemática financeira. Como é que vai para 9 sem revisar né? coisa A gente tem que passar primeiramente pelo assunto para depois a gente adentrar as questões que falam dele, né? Então a 7 foi uma elipse e a 8 foi uma hipérbole. Está recordando as equações, né? E agora a gente vai falar de um assunto que também foi contemplado na terceira... já tô lá na terceira. Na segunda unidade, que foi a matemática financeira. A gente começou com porcentagem, juro simples, juro composto e ainda chegamos... E as aplicações. Aplicações, equivalências de taxas e... Você tá vendo isso aqui? Lindo. Lindo, né? Muito bonito, colorido, bem completo, bem top. Você já fez o seu? Manda pra gente, a gente coloca aqui na aula. Fala aí. Vocês estão perdendo tempo de ser famoso, né? A gente fazer referência a vocês aqui, né? Vocês mandam o mapa mental e dá tudo certo. Beleza? Certinho? Então, vamos dar uma olhadinha mais de perto. Olha lá na telinha, bora ver. Bom, aqui nós temos a porcentagem, né? Ali nós temos X% ou X por 100. Ao lado nós temos a representação da porcentagem. Pode ser uma representação em forma de fração ou em forma de número decimal. O juros simples é aqueles juros em que nós calculamos a porcentagem e multiplicamos essa porcentagem pelo mês que esse valor ficou aplicado. Por exemplo, eu quero calcular juros de um capital de R$1.000 aplicado a 3% durante 10 meses. Então eu faço quanto que é 3% de 1.000? Aí deu 30. Beleza, 30. Então 30 é o que vai render por mês. Se ficou 10 meses, então vai ter um rendimento de R$300, porque só é multiplicar os juros pelo tempo. E aí nós temos também um juro composto. Esse já é um juro sobre juro. O valor já vem de maneira acumulada. Aí nós temos também a questão de aumento e desconto. O aumento eu somo a porcentagem ao valor que eu tenho e o desconto eu subtraio essa porcentagem. E por último nós falamos sobre juros e função, a relação existente entre os juros e a função. E nós fizemos a conexão dos juros simples com a função do primeiro grau. Lembrando que quando eu calculo só os juros, eu tenho ali uma função linear. Quando eu calculo o montante, eu tenho uma função afim, do tipo f de x igual a x mais b. E o nosso juro composto tem uma conexão com o que nós chamamos de função exponencial. É do tipo exponencial. Tá bom, né? Então já podemos perguntar? Podemos. Podemos? Então vamos para a pergunta de número 9. A pergunta é... Um capital de R$1.000 aplicado a 10% no juros composto rende em um mês juros de um capital de R$1.000 aplicado a 10% no juro composto rende em um mês juros de quanto? Fácil? Fácil, porque um mês... no mês. Um mês. Então, no mês aí os juros... É igual ao juros simples. Então pronto. Igualzinho. E 10% dá só um pulinho com a vírgula, né? Eu acho que colocou o juro composto só para tentar enganar os meninos, para assustar eles, que tem que usar fórmula. Mas... Que é um mês. Você lembra do gráfico da aula, da função? E lembra que a gente falou que com um mês, se for os juros mensais, com um mês não vai fazer diferença o simples e o composto? Dois, é a mesma Depois coisa. É que vai ficando diferente, mas a princípio não.
Beleza. E agora me deu vontade de cantar. Juros simples é assim, capital, taxa e tempo, a matemática faz parte da minha vida. A matemática faz parte da minha vida, tá vendo aí? J igual a City e o juro simples é fácil de calcular, é fácil de calcular. Já falei pros alunos que não terminou, juro composto era simples e agora acumulou. Uou! Mas montante ainda é um pouco diferente. Capital mais o juro vai ficar na minha mente. Pra memorizar isso pra sempre. E aí, galera, como ficamos? Se é 10%, independente do tipo de juros, é só dar um pulinho com a vírgula, né, professor Maurício? Então, os juros, tá perguntando os juros, não é um montante, é apenas de 100 reais. Muito bem. Não precisamos aplicar fórmula, nada, só pelo nosso raciocínio lógico, tá certo? Quem colocou na fórmula, né, achou 1.100. Só que ali é um montante. Nem tem essa resposta. Juro, nem tem. Né? Então vamos de 10? Vamos. Temos 3 ainda, 10, 11, 12? Bora ver. Pergunta de número 10, agora é com vocês. O juro composto tem uma relação com a função. Com qual função? Quadrática? Exponencial? Logarítmica? Ou não tem relação com função nenhuma? Tem. Com nenhuma função? Tem. Dá uma bicuda nessa letra aí que ela tem, porque a gente fez lá uma aula de equivalência de taxas e de conexão, né? Isso. Conexão entre juros e funções. Então tem sim, senhor. Então tira essa da jogada. E agora, o juro composto, tá? Não confunde. O juro composto se conecta com quem mesmo? Tchan. Tchan, 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 tchan. Acho que a gente pode até vir junto aqui para dar a resposta, não pode? Sim. Quando fizemos a aula de conexão de juros com funções, as taxas, né? A gente conectou o juro simples com uma, o juro composto com outra. Isso. E lembrando que no simples, essa função ainda ficou classificada de duas maneiras diferentes, né? Que são os tipos das funções. Uma né? Mesmo, e a outra... Vamos dar... Quase que... Então vamos dar a resposta? O juro composto, na conexão das taxas com as funções, ele é do tipo exponencial. Falamos algumas vezes. Tá lá no expoente, não é a nossa incógnita. O tempo, né? O tempo está no expoente. Então ele se assemelha a uma função exponencial. E aí eles perguntam, mas por que você se assemelha e não é exponencial? Porque na exponencial nós temos alguns detalhes, tipo passar no ponto 0 e 1. Umas condições de existência, são as condições, né? E tal. Aqui nesse caso, o meu gráfico ele parte a partir do meu capital inicial. Então, se eu vou investir R$1.000, ele começa no 1.000. Se eu quero investir lá a gente fez até gráfico, né? Isso. Do montante do juro, né? Foi mesmo. Isso. Vamos lá para a pergunta de número 11. Faltam duas. Olha lá. Então, a pergunta de número 11 diz... vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui. Pronto. Pronto. Ainda bem. A gente ia, mas voltou. Ainda bem que nós seguramos a informação anterior. Porque é justamente o que ele quer saber agora. Como é que é? Não conta para ninguém. Não conta. Baixinho. Porque quase que eu vazo a resposta anterior, não é? Né? O juro simples tem uma relação com a função afim, quadrática, exponencial, logarítmica, e a letra E vem insistindo. Não tem relação com função nenhuma. Não tem relação nenhuma. É só ele, deixa ele quieto lá. E aí? Me diga você. Eu tô cantando a música ainda. Qual é a conexão? Juro simples é assim. Capital, taxa e tempo. O juro simples a gente fez algumas vezes. E o que deu no gráfico? Uma reta. Qual dessas informações aqui, e no sentido da função, nos dá uma reta como resultado graficamente? É a função afim. Muito bem. E dentro delas temos as particularidades, né? A identidade, a constante e a linear, que é o caso do juro simples, tá? É o do tipo linear, tá bom? Belezura? Vamos para a derradeira e última pergunta. Olha lá, pergunta de número 12 é com vocês. Não, tá. Olha aí, a professora nos dando spoiler. O gráfico do juro simples. Vem com a gente de novo aqui. Não, tá muito fácil. Não. O gráfico do juro simples. Acabei de falar, gente. O que ele dá
de origem, assim... É a hipérbole. É a hipérbole, é. Não é. É a hipérbole. Não é. Então é a cônica. Acabei de dizer para eles, não adianta querer disfarçar, eles já se deram conta. Juro Simples tem conexão com a função afim, que origina graficamente uma reta. Então não esqueçam mais, galerinha do grupo, porque a gente fez uma revisão bombástica aqui, né? Muito mais do que a própria revisão para avaliação, aquelas 20 minutos. Essa aqui tem muito mais conhecimento agregado, então fica ligado que dá tudo certo. Beleza. Brincando com os números? Simbora para finalizar essa aula. Voou, né? Passou voando, passou rápido. Pois é. Que aula boa. Só faltou o café. Vou parar para tomar um cafezinho já já. Olha lá, no Brincando com os Números, a pergunta não é pergunta, é uma dica de estudos. Até porque, e agora é o seguinte, olha só, nós temos aqui 3 pontos de observação. Nós temos que estudar para as avaliações das disciplinas que compõem o nosso componente curricular, que faz aquela composição do nosso componente curricular. Na mediação tecnológica, esse componente curricular é feito por módulos, e nós estamos agora no módulo matemática, e tem outro módulo também com o 3º ano, que eu não lembro agora. Quem está gravando o 3º ano também? É matemática aí? Não sei. Tá, mas vamos em frente. E aí, vocês têm que se organizar com relação a essas avaliações. Então, ter um cronograma de estudos é o básico, né, para se organizar. Isso, até porque tem que, olha só, estudar para as avaliações dos nossos módulos, você tem que se preparar para o Enem, você agora tem que se preparar também, né, para fazer as avaliações externas, SAEB, é muito importante que você monte um cronograma. E nós já falamos em aulas anteriores, não é um cronograma maçante de 10 horas, não. Tira 20 minutinhos, 30 não, tem que minutinhos, ser gostoso, né? 40 minutos para você se estudar, mas só para estudar mesmo. Beleza. O cronograma ajuda a manter uma rotina. Sabe quando você vai, por exemplo, quem mora no sítio aí vai saber muito bem do que eu estou falando, você vai colocar comida para os bichos ou vai tirar leite da vaca, você não vai qualquer hora. Você vai naquela hora certa. Tem a hora que você vai sempre, geralmente 5, 6 horas da manhã, é aquele horário. Então, você mantém uma rotina. Isso faz com que você consiga ter um bom rendimento na tirada do leite ou na comida dos bichos. Os bichos já sabem a hora de comer. Né? Quando passa um pouquinho, eles já vão lá pedir, começam a fazer zoadas. Por quê? É aquele momento. Então, estudar é a mesma coisa, tem que ter rotina. E organizar seus horários livres, né? Horários de aula, de atividade fixas e horários disponíveis para estudo. Então, você vai ter que ver o que você já faz de fixo, né? Ajuda a mãe a tirar o leite, faz o café da manhã e tal, e ver o que está disponível para o seu estudo, né? Tem horários livres também para você também ter as suas recreações. Tem que ter, né? Tem que ter uma válvula de escape, tem que dar uma descontraída, tem que andar um pouco, jogar uma bolinha, tomar um tererê, né? Essas coisas são necessárias. Outro dia, porque nem só de estudo vive o homem, né? Outro dia um aluno falou para assim, professor, o senhor trabalha, o senhor estuda, o senhor dá aula em um monte de lugar, mas o senhor tem algum momento... Eu falei, tenho 2 dias da semana, e nesses 2 dias, a não ser que seja algo excepcional, mas geralmente aquele dia é para aquilo. Esses dias, às vezes, encontrei um aluno, eu estava soltando pipa ali, tem um local aqui que o pessoal solta pipa, eu estava lá com meus filhos, e professor, o senhor aqui? Eu falei, eu aqui. Porque aquele horário é para estar ali no lazer, esquecer um pouco do corre-corre. Isso te ajuda a recarregar a energia para você voltar na semana na rotina. Não é só estudar, porque tem gente que só estuda. Chega uma hora que o corpo fica saturado, aí acaba. Quando o corpo estressa, precisamos nos divertir, rir. Eu vi até foto de gente andando de barco, tirando foto, pôr do sol. Tem que ser, né? Você fala isso, não tem quem aguenta, né? Mas legal, né? Essa organização, esse cronograma de estudos é muito importante, tá? E dentro de tudo isso está o seu lazer também. Isso, e é legal quando a gente organiza direitinho o tempo, parece que sobra tempo, né? Para fazer as coisas. Parece que quanto mais coisa a gente tem, mais tempo a gente tem. É um negócio muito legal. Legal. Beleza, então ficamos por aqui, nossa aula top de quiz revisional, né? A gente passou por todos os assuntos um pouquinho, né? Fez alguns questionamentos para vocês e a gente espera que vocês tenham dado conta aí das respostas, tá beleza? A gente fica por aqui, mas já a gente volta com aquela revisão e atividades de sala dentro do caminho da avaliação aí, tá beleza? Até já!